Bom, gente, desculpa a demora aí. Vamos começar, então, a discussão dos artigos de hoje. Hoje a gente vai falar sobre dois trabalhos, o ISIS 2 e uma avaliação do tratamento clínico otimizado no estudo isquímia. Quando a gente pensou nessa discussão de Harting, a ideia foi criar uma linha cronológica de todos os trabalhos que tiveram significância estatística na cardiologia, para vocês aprenderem como a cardiologia é baseada em evidência e como a medicina também evoluiu em todo esse período, né? Para vocês terem ideia, em 82, na época do ISIS 2, a gente ainda não tinha uma definição mundial de infarto, então a palavra que se usava na época era o ataque cardíaco, que era basicamente o paciente ter dor no peito, ele podia ter alterações eletrocardiográficas, e o Gustavo vai comentar o que eles consideravam alterações eletrocardiográficas de infarto, e o que eles usavam na época era CPK e TGO, para ajudar na questão do tratamento. Vocês têm ideia, a troponina é de 2000. E, assim, eu comentei um pouco do GIS-2 na aula passada, bem superficialmente, falando que foi o primeiro trabalho que mostrou o benefício da streptokinase. Ali não existia grandes trabalhos eram de 300, 400 pacientes, e o tratamento não era algo uniformizado, cada um fazia, tipo, vozes da sua cabeça, mas basicamente o paciente que tinha um ataque cardíaco, ele estava sujeito a doença, né? Era um diagnóstico fechado, né? O paciente ia ter que ficar de repouso para não ter os sintomas de ser, usava-se diurético para reduzir a congestão, oxigênio por conta do tratamento da congestão, morfina para aliviar a dor. Muitas vezes os pacientes acabavam por ficar muito parado lá, trombose, TVP, TEP, e acaba morrendo por conta disso. Então, uma comorbidade com maior mortalidade, né? E aí, quando o GIS, no ano anterior, né, em 86, abriu a possibilidade de um tratamento padrão, possível de salvar-vidas, que se desenhou esse cenário do ISIS, né? E aí a grande sacada é que também foi o primeiro estudo fatorial, e ele avaliou tanto o uso do AS como a streptokinase. Então, vou passar para o Gustavo, para ele começar a apresentação. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Henrique Cavalca, sou R4 de Cardiologia do Hospital Mecor. Hoje eu vou dar continuidade aí à discussão dos artigos propostos aí pelo professor Gerini. Hoje eu vou falar sobre dois artigos. Primeiro, né, que é o mais clássico, que foi o ISIS 2, que foi lançado em 1988 no The Lancet. Então, é um estudo pioneiro, né, que abriu portas aí para o AS, para a streptokinase no contexto de infarto agudo do miocárdio. Então, é um artigo bem relevante que a gente vai conversar hoje. Bom, em relação, como eu falei, então, o ISIS 2 foi o segundo estudo internacional dos pacientes sobreviventes de infarto agudo do miocárdio, foi publicado em 1988 pelo The Lancet. Então, foi o primeiro ensaio clínico a demonstrar a eficácia do antiplaquetário, que é a aspirina, na redução da mortalidade vascular no infarto agudo do miocárdio. Qual que era o objetivo do estudo? Então, o estudo ele tinha de avaliar a eficácia da aspirina e do trombolítico, né, que eu vou falar que é a streptokinase, no tratamento agudo do infarto do miocárdio.
Em relação aos dados do estudo, então, ele era um ensaio multicêntrico, então ele foi realizado em 417 hospitais, em 16 países, então foi um estudo bem grande, é um estudo duplo cego, randomizado, estudo prospectivo, ou seja, ele pegou os pacientes nos anos de 1985 até 1987, que tinham essa suspeita de infarto agudo do miocárdio, e acompanharam ao longo dos anos. Ele foi controlado por placebo. Qual que eram as doses que eles utilizavam nesse estudo? Então, eles utilizaram a streptokinase intravenosa numa dose de 1,5 milhão, que eles realizavam essa infusão em 1 hora, e a aspirina oral, que eles utilizavam na época 162 miligramas diariamente por um mês, e eles compararam versus o placebo. O N do estudo, então, a população estudada foi uma população grande, então, de 17.187 pacientes. Aqui, como o professor Janine falou, eles, na época, não tinham uma definição ainda tão clara do que era infarto agudo do miocárdio. Eles se baseavam por algumas alterações, né, do eletro, pela dosagem de CPK, de TGO, TGP, mas a gente consegue perceber que no estudo, as principais alterações, os principais pacientes que chegaram, eles tinham supra de ST de parede inferior, então em 29% dos pacientes, 25% eles tinham elevação do segmento ST, ou seja, então a gente consegue ver que somando as duas dá mais de 50%, então o supra de parede inferior e de parede anterior, só que ele também, em 27%, ele pegava pacientes que tinham outras anormalidades, então às vezes eles poderiam não ter nenhuma alteração do eletro, podiam ter ondas Q patológicas, eles poderiam ter somente inversão de onda T, que no caso aqui de 11% dos casos, eles poderiam ter algum defeito de condução, bloqueio atrioventricular de segundo grau, um BAVT, ou ele poderia ter alguma outra arritmia, poderia ter uma FA, um ataque supra. Então, aqui a gente consegue observar que eles estavam trombolizando pacientes que aparentemente poderiam ter eletros com alterações inespecíficas ou até normais. Qual foram os critérios de inclusão, então, do estudo? Então, eles pegaram pacientes, né, que tinham essa suspeita de IAM agudo dentro das primeiras 24 horas do início dos sintomas, não tinha nenhuma indicação clara ou contraindicação para streptokinase ou aspirina, então, os principais critérios de inclusão do estudo. E o que eles excluíram? Eles sangramento gastrointestinal, uma punção arterial recente, um trauma grave, tudo que pudesse contribuir ou piorar a questão, principalmente do sangramento. E eles também, os pacientes que tinham alergia à streptokinase ou aspirina. E aí eles pegaram a estipular os desfechos, né? Os desfechos, então a gente vai ter o desfecho primário, que eles estipularam que era mortalidade vascular em 5 semanas, e o desfecho secundário era reinfarto não fatal, sangramento, AVE não fatal e hemorragia cerebral. E a partir disso eles fizeram os resultados do estudo, e acho que aqui é o slide mais importante do artigo. Então, o que ele faz? Então, aqui era um gráfico que ele pegou o número de mortes, né, vasculares, né, que seria o desfecho primário, e acompanhava os pacientes em até 35 dias, que eram 5 semanas. E eles conseguiam perceber, então, aqui são duas curvas, né, a primeira é a curva do placebo, aqui da streptokinase, e eles faziam a mesma coisa para o AS, e aqui a streptokinase em combinação com a AS. Então, a gente consegue observar que já no início, né, nos primeiros 7 dias do estudo, houve uma abertura das curvas. Então, a gente consegue ver que houve uma redução de mortalidade só da streptokinase em relação ao placebo de 20%, assim como o AS. E se você combinasse o AS com a streptokinase, a redução de mortalidade chegava a 40%. Então, uma coisa bem significativa. E aqui nesse quadro vermelho a gente traz que, então, todos teve significância estatística, teve um risco relativo de 0,77 na streptokinase, de 0,80 na aspirina, e no combinado os dois 0,60. Com NNT, né, que o professor Janine comentou no início do nosso artigo, um NT de 35, 42 e um NT de 19, se você associar a streptokinase com a aspirina. Então, sim, uma coisa bem significativa para a época. Aqui, ele, em relação também dos desfechos primários, ele pegou esses pacientes
e eles estimaram os pacientes que sobreviveram ao longo de 24 meses, ou seja, ao longo de 2 anos. A gente consegue perceber também que houve benefício, tanto isolado da streptokinase quanto a aspirina versus o placebo, e se você tiver associação dos dois, a curva abre mais ainda, então tem um benefício muito maior, se os pacientes sobreviviam muito mais ao longo nesse médio prazo, em torno de 2 anos. Outra coisa muito importante que o artigo trouxe, que aqui que traz a ideia da gente, até hoje, de usar trombólise em até 12 horas no infarto agudo do miocárdio, ele pegou os pacientes e, principalmente em relação às horas que esses pacientes chegaram. E a gente viu que até 12 horas, a gente viu que teve uma significância estatística, né? Ele não tocou a linha mediana de nulidade do estudo, então a gente vê que em até 12 horas, se a gente usar a streptokinase, ela tem um benefício superior. A partir de 12 horas, aqui a gente já consegue ver que ela toca a linha de nulidade do exame, né, do artigo. Então, a gente consegue tirar que aqui que tempo é músculo, que a gente tem que trombolizar esses pacientes em até 12 horas, que ele tem uma importância maior do que após 12 horas. E em relação aos desfechos secundários, então, como eu falei, eram 4 desfechos secundários, o primeiro de reinfarto não fatal, eles compararam todos eles associados ao placebo, e a gente conseguiu ver que a streptokinase teve maior reinfarto não fatal versus o placebo, porém a aspirina teve menor, em combinação menor. Na questão do sangramento, como era óbvio, a streptokinase, ela teve uma maior sangramento versus o placebo, com uma significância estatística, por ser um trombolítico, porém, 0,5%, então uma coisa muito pequena. O AS e o placebo foi semelhante, e a combinação dos dois teve mais sangramentos do que o placebo isoladamente. Em relação a AVC não fatal, a gente consegue perceber que tanto a streptokinase quanto o AS, eles tiveram menor chance de AVC não fatal, assim como a sua combinação do streptokinase com o AS. Em relação de hemorragia cerebral, a gente pensava que a streptokinase poderia ter maior sangramento, teve 0,1% versus o placebo, ou seja, também é uma questão bem discreta em relação à hemorragia cerebral, que eu acho que era o principal medo em relação ao uso do trombolítico na época. Aqui, a gente depois também parte de uma análise de subgrupo, que também é bem importante, que eles pegavam principalmente os pacientes que tinham maior benefício do uso do trombolítico com as alterações eletrocardiográficas. Então, a gente consegue observar que o supra de parede anterior, quando ele era trombolizado dentro daquela janela que a gente falou de até 12 horas, ela tinha uma significância estatística maior do que em relação às outras alterações. A gente consegue ver que o supra de parede inferior também tinha, porém, dentre todas aqui, a gente vê que o infarto de parede anterior, por ter maior gravidade, maior chance de morte, então o uso do trombolítico ele tinha maior benefício do que nas outras alterações eletrocardiográficas. E aqui, eu acho que a parte mais interessante também, curiosidade do estudo, é que ele pegou os signos astrológicos, e aí ele viu que os pacientes que nasciam, né, o que tinha signo de Libra ou Gêmeos, em comparação aos outros signos, eles viram que a streptokinase ela tinha uma significância estatística maior se você for pegar os geminianos e os librianos que usaram AS ou que usaram em combinação os dois, ele não tinha uma significância estatística. Aqui ele ultrapassou a linha mediana e aqui ele pegou a linha mediana de nulidade. Então, a gente consegue ver que ele pegou signos e viu que os pacientes de Libra e Gêmeo, se usavam trombolítico, eles tinham uma significância estatística, tinham um desfecho melhor do que só usar o AS ou a streptokinase em combinação. Dos eventos adversos, foram relatados 10% de hipotensão bradicardia, 4,4% de reação alérgica e de sangramento de 4% em relação aos pacientes. Então, o que a gente pode concluir
do ISIS-2. Então, foi um primeiro ensaio clínico, então, a demonstrar a eficácia clínica do AS na redução de mortalidade vascular no infarto agudo do miocárdio, né, e tem uma redução de mortalidade significativa, se você combina, então, o AS com o trombolítico no infarto agudo do miocárdio, assim como o estudo, ele abriu portas, então, para muitos conceitos hoje, principalmente da eficácia do AS, do uso do trombolítico, do tempo que a gente usa, que seria até 12 horas, então, acho que a gente pode tirar de lição desse artigo esses principais pontos. Então, gente, obrigado, Gustavo, pela apresentação. E esse slide, foi sugestão do Lucas Dutra, aqui da MECOR, e eu achei interessante a gente começar a usar em todos os artigos, para a gente começar a discutir e ser crítico dos artigos. Então, assim, sobre o ISIS, foi o primeiro estudo a mostrar o benefício do AS, né? E foi um benefício robusto, e isso foi aditivo quando se associado à streptokinase, né? Com NNT importante, de 19, quando somado os dois, e um grande trabalho, um trabalho de mais de 17 mil pacientes, e aí, assim, então, o trabalho foi randomizado, como o Gustavo colocou, ok. Todos os pacientes, 17 mil pacientes que foram inicialmente admitidos, eles foram contados e avaliados na conclusão do trabalho. O segmento foi completo, naquelas 35 dias que ele se propôs a seguir, inclusive ele seguiu após 2 anos, e a terapêutica se manteve. E a análise seguiu, né, o princípio de intenção de tratar, né, dos pacientes que foram alocados no braço AS ou no braço streptokinase, a grande maioria se manteve nesse braço. Em relação à condição cega, teoricamente foi um estudo duplo cego, mas eu vi aí que entrou o Samir, entrou o professor Lage, entrou o Kozan, a gente que viveu a era de trombolizar com streptokinase, a gente sabe que, na verdade, o paciente que fazia essa infusão por 1 hora, ele fazia hipotensão, ele suava frio, ficava taquicárdico, nauseava, vomitava. Então, assim, por mais que o estudo foi desenhado para ser cego, o que se relata na época é que era visível o paciente que realmente estava usando streptokinase e que não estava. Então, assim, a rigor foi um estudo duplo cego, mas existe essa colocação aí de quem participou na época, né? A gente está vivendo, como eu falei para vocês, a medicina baseada em evidência aqui, e você vê que o trabalho ele não tem aquele desenho bem robusto comparando os dois grupos, mas os grupos, quando você lê ali, eles foram uniformes, né, em sua comparação. Além do uso de AS e streptokinase, eles foram tratados igualmente. Até coloca-se ali a questão do Clexane, que na época também estava... Não Clexane, na verdade, da anticoagulação, né, que não existia Clexane na época. Mas eles estavam, mesmo os que usaram anticoagulante na época, eles foram semelhantes. Enquanto a incorporação na prática clínica, o resultado, então, ele pode ser aplicado aos seus pacientes. Foi uma publicação que mudou conduta dali para frente, em vários aspectos, mudou o entendimento de ataque cardíaco, no caso, né, de infarto. Foi o começo ali do que hoje a gente entende da diferença de infarto com supra, infarto sem supra, como o Gustavo mostrou naquela análise exploratória de subgrupos, né? Lembrando que uma análise de subgrupo,
ela serve para gerar a hipótese. Então, a gente teve ali a hipótese inicial que o infarto com supra anterior, ele tem uma evidência maior de vocês da extraproteinase, e isso vai ser corroborado nos próximos trabalhos que a gente vai ver aqui durante as discussões. E eu pedi para o Gustavo colocar propositalmente, naquele slide da comparação do signo de Gêmeos e de Libra, porque isso, na verdade, acabou sendo uma gafe astrológica que a gente sempre comenta quando fala em medicina baseada em evidências, que é de você avaliar um resultado com base numa análise de subgrupos. Então, a população, se vocês olharem de Libra, é uma população muito pequena. O estudo não tem poder estatístico para definir se essa alteração encontrada nessa população de Gêmeo Libra, ela foi por obra do acaso, que provavelmente foi, porque isso nunca se mostrou em mais nenhum trabalho, ou se realmente foi porque a pessoa nasceu nesses signos. Imagina vocês lá no atendimento, sempre tem que perguntar o signo que o paciente nasceu para ver se você vai precisar fazer AS ou não. Sim, isso aí já está meio batido e tal, né? Mas é algo que as pessoas sempre comentam quando falam em medicina baseada em evidências. Se vocês pegarem trabalhos, um site do Cardio Papers, eles têm um editorial falando sobre isso, e vira e mexe eles voltam à tona, só para mostrar a importância de vocês saberem destrinchar o artigo, né? Às vezes não focar ali só naquela leitura dinâmica daquela primeira página, que tem aquele resumo, e também não quererem extrapolar o resultado que você vê para qualquer paciente, né? Mas o objetivo clínico é um objetivo de morte cardiovascular em 5 semanas, que foi bem contemplado, é um desfecho robusto, e o Gustavo não colocou ali do NNH, mas eu tinha calculado em 250, ou seja, enquanto você usar o AS, a streptokinase, você precisava tratar 19 pacientes para salvar uma, você precisava tratar 250 pacientes para gerar um dano. Então, assim, o benefício líquido é muito superior. E tanto que, a partir de então, o uso de AS, o uso de trombolítico se consolidou na prática clínica aí do tratamento das semicoreanas, do infarto, né? Pode passar, Gustavo. E aí, o próximo trabalho, Gustavo vai falar sobre isquímia. A gente ficou até nessa dúvida se a gente comentava algo sobre isquímia, inicialmente, porque, na verdade, lá para frente, daqui umas 17 aulas, me lembro, a gente vai chegar nele e vai destrinchar, mas realmente, assim, não sei se todos vocês já tiveram contato com esse estudo, é um estudo clássico, né, da cardiologia, o maior estudo que a gente tem sobre tratamento de cardiopatia crônica, né, um estudo que foi lançado em 2020, contou com mais de 5.000 pacientes, né. Quais são algumas questões metodológicas, né? É um estudo que inicialmente foi desenhado para ter 8.000 pacientes, e ele previu uma taxa de eventos, né, de cardiovascular, de morte, de infarto, de aproximadamente 20%, ou seja, para ter 1.600 eventos cardiovasculares maiores. Durante os 3 primeiros anos de recrutamento, eles viram que a taxa de eventos estava muito baixa. Então, a gente às vezes acompanha ali o Clinical Trials, e é algo que vocês vão acabar aprendendo a buscar com o tempo. Vão reparar que eles lançam lá, antes de liberar o cegamento, né, avisaram que, na verdade, eles ampliaram os critérios de inclusão. Inicialmente, eles só recebiam pacientes que já tinham feito uma angiotomo, que não tinham lesão de trombo. Inicialmente, eles foram excluídos pacientes com fração de ejeção menor que 35%. Esses pacientes eram submetidos à cintilografia, com uma evidência de isquemia maior que 10%. Ali na época, de 2010, 2015, trabalhos de cintilografia, que era o que a gente mais tinha robusto na época, mostravam que essa porcentagem de isquemia, né, ela estava correlacionada com maior risco de infarto e morte cardiovascular.
Acho que é do seu celular. Obrigado, Nath. E aí, o que aconteceu para tentar ter mais eventos, eles primeiro começaram a incluir mais gente. Então, como já não tinha mais pessoas com cintilografia, eles começaram a colocar pacientes com teste orométrico alterado. E aí, assim, por mais que era um teste com infra de 1,5 mm, com cargas com menos de 5 metros, talvez não seja comparado a uma cintilografia com 10% de isquemia. Da mesma forma, colocar com eco-estresse alterado, com 2 paredes de alteração, entendeu? E quanto aos eventos, eles adicionaram internação por IC, internação por angina. Então, assim, são desfechos que não são MACE endpoints, né? São desfechos menores, né? E mesmo assim, teve um total de 400 eventos em cada braço, né? Foi menor do que o estudo previu para poder ter um poder e você fazer conclusão com base nisso, né? Mas eu vou deixar o Gustavo fazer a apresentação, que no final eu quero comentar que na verdade, eu acho que vocês têm que extrair tanto do esquema em si, quanto dessa avaliação guiada por terapia. Bom, em relação ao segundo estudo, o segundo artigo, então, como o Dr. Janine comentou, então esse é uma análise direta do artigo do Ischemia Trial, que é o principal. Então, o nome do artigo é uma terapia médica guiada por diretriz. Ele foi lançado em 2025, né, no Colégio Americano de Cardiologia, no JACC. Então, qual que era o objetivo do estudo? Então, o objetivo, então, era descrever a relação entre você ter as metas específicas que foram estipuladas para essa terapia médica, o seu tempo de obtenção, os eventos clínicos, morte cardiovascular e infarto agudo infarto do miocárdio. Então, falando um pouquinho o que é, então, a terapia médica guiada por diretrizes, ela é recomendada, então, para pacientes que têm doença coronária crônica, e ela é baseada, né, então o estudo ele pegou de você pegar alguns fatores de risco e você, para ver se ele consegue reduzir a morbidade e mortalidade cardiovascular. Então, esse estudo, ele avaliou, então, a obtenção dessas metas específicas que eu vou falar e os desfechos clínicos desses pacientes com doença coronariana crônica. Então, o desenho do estudo, então, ele foi uma análise observacional desses pacientes do estudo Ischemia, então, ele incluiu 5.179 pacientes com doença coronariana crônica. Eles pegaram 4 metas principais, então, que seria a pressão arterial sistólica abaixo de 130, o colesterol LDL abaixo de 70, não fumar e uso de terapia antiplaquetária, que no caso seria o AS. A gente já consegue ver que a nossa meta hoje de pacientes de muito alto risco cardiovascular é abaixo de 50. E qual foi a análise estatística? Então, ele utilizou um modelo de análise bayesiana para analisar a associação entre a obtenção dessas metas e esses eventos cardiovasculares. Eles estipularam os desfechos, né? Então, o desfecho primário seria morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, o desfecho secundário, morte por todas as causas. E a partir disso, eles obtiveram alguns resultados. Então, aqui é um gráfico onde você pega os pacientes que no começo do estudo e ao final do estudo, ao longo desses 5 anos. E eles pegavam individualmente os pacientes que tinham a pressão arterial sistólica na meta, então, a pressão arterial sistólica, o LDL, não fumar e o uso de AS. Então, em relação à pressão arterial sistólica, 40% dos pacientes do estudo estavam na meta, ou seja, abaixo de 130 no começo do estudo, e ao final do estudo, 61% atingiram a meta. Aqui o LDL, os pacientes começaram com 33 e terminaram com 66, ou seja, praticamente o dobro. Os pacientes que não fumaram com 88% ao final do estudo 92, os que começaram o AS, usavam AS tinham 94 e terminaram o estudo com 95, então aqui não teve tantas mudanças, mas principalmente aqui nos gráficos de cima.
Nesse outro gráfico do estudo, então, o que ele faz? Ele pega, então, as mortes, né, cardiovascular, o infarto do miocárdio, que seria o desfecho primário, ao longo dos anos, e aí eles viram, compararam, então eles pegaram aqueles pacientes, então na linha azul, aqueles pacientes que não estavam na meta, aqueles pacientes que atingiram a meta. Então a gente consegue perceber que ao final do estudo e também ao longo de todos os anos, aqueles pacientes que tinham atingiam a meta, ele tinha uma redução de mortalidade ou evento de infarto agudo do miocárdio com uma significância estatística somente pelo controle da pressão arterial sistólica. Do LDL também a mesma coisa, mas quase semelhante. Não fumar também praticamente semelhante ao final do estudo. Significância estatística maior, então também ao longo dos anos e ao final do estudo, ele teve esse desfecho positivo. Aqui, nesse slide, então, ele mostra que você não tratar, ou seja, você não atingir as 4 metas, essa linha vermelha, ela seria muito pior do que você controlar todas as metas que seriam que essa linha de baixo. Então a gente consegue observar que se você controlar todas as metas em relação a você não controlar nenhuma, você tinha uma redução de 16% de morte cardiovascular ou de evento de infarto agudo do miocárdio. Aqui ele faz meio como se fosse um jogo de se você associar, ou se você controlar somente o AS sozinho, ele vai ter uma redução. Se você usar o AS, mas o controle de LDL, você vai ter um benefício melhor. Mas o que a gente tem que tirar aqui de lição é que você controlar as 4 metas é muito melhor do que você não controlar nenhum. E esse daqui é o principal imagem do artigo, então aqui a gente consegue ver, né, o estudo. Então ele pegou as 4 metas que foi estipulado e ele viu que o controle pressórico, né, o controle da pressão arterial sistólica abaixo de 130, ele teve uma significância estatística maior em relação às outras. Então a gente viu que os outros houve a ultrapassagem da linha de nulidade na mediana do estudo, e do controle de pressão não. Então, ali a gente consegue observar que ele traz que se você reduzir a pressão arterial sistólica em torno de 10 milímetros de mercúrio, a gente consegue reduzir em torno de 10% a mortalidade cardiovascular ou evento de infarto agudo do miocárdio. Ele não quer dizer que os outros não sejam importantes, porém, dentre os 4, ele trouxe que o controle da pressão arterial sistólica ele teve um benefício maior do que em relação aos outros. Em relação aos resultados, de importante, apenas 12% dos pacientes atingiram todas as 4 metas no início do estudo, ou seja, isso é muito pouco. A gente conseguiu observar, então, que o desfecho primário foi mais alto naqueles que não atingiram as metas em relação com aqueles que atingiram todas as metas, então a gente tem uma redução absoluta de 16% que ele trouxe naquela tabela. Então, e a obtenção da meta da pressão arterial sistólica teve uma redução significativa no risco de morte cardiovascular e de infarto agudo do miocárdio. O que a gente pode concluir? Né? Então, o estudo reforça então, a importância de a gente atingir essas metas que são recomendadas. Então, a gente viu que é importante a gente controlar todas elas. A gente sugere que os profissionais de saúde devem enfatizar, então, adesão ao tratamento, manutenção do estilo de vida, e você, claro, sempre buscar a cessação do tabagismo, adesão da terapia antiplaquetária, então você tentar controlar todas essas metas, e a ênfase na manutenção é crítica para melhorar a saúde cardiovascular dos pacientes com doença coronariana crônica. Agora o último da checklist. Então, gente, primeiramente, parabenizar o Gustavo aí pela apresentação do trabalho. Quem parou para ler esse trabalho percebeu que é um trabalho, uma leitura bem difícil, quando ele começa a fazer essa comparação aí dos diferentes desfechos, é fácil se embananar na leitura. Mas, assim, porque eu quis trazer esse trabalho agora, lógico, assim, a ideia é sempre ter um trabalho da semana, e eu achei muito interessante quando eu li ele semana retrasada,
que ele bate muito em cima daquilo que a gente vem comentando quando pega esses novos trabalhos. A gente discutiu recentemente o FM3 também, numa discussão aqui de Harting da MECOR, e uma das conclusões que a gente chegou é que é um estudo que também foi desenhado para ter muito mais eventos. Então, quando você compara o primeiro estudo dos estaduais, que em 5 semanas teve mais de 1.200 eventos em cada braço, e você compara o Isquímia, que em 3 a 5 anos teve 140 eventos de cada braço, vocês conseguem perceber que depois de mais de 30 anos, o tratamento clínico melhorou tanto a ponto de reduzir de forma significativa todos os desfechos, entendeu? Então, acho que a avaliação mais importante desse artigo é vocês entenderem que tão bom quanto intervir um paciente e resolver o problema mais rápido, como o cirurgião gosta de dizer, você manter esse tratamento clínico otimizado, você também reduz evento, e quanto mais metas você atinge, maior essa redução, entendeu? É que eu fiquei com receio, talvez, de, no final dessa avaliação, vocês saírem com a cabeça que, é mais importante eu controlar a pressão do que controlar o diabetes, ou parar de fumar. Só que aí o que eu achei muito, muito rico nesse trabalho é ele fazer essa análise bayesiana. É uma coisa um pouco difícil de explicar, talvez quem acompanha um pouco mais José de Alencar, ele sempre dá esses trabalhos, essas referências. Mas o que acontece? Geralmente, quando você avalia um artigo, você pega uma foto do começo e uma foto do final. E aí, se no começo estavam morrendo muito e você começou com remédio e parou, diminuiu a morte no final, é sinal que o remédio funciona, entendeu? Quando você faz essa análise bayesiana, a cada 6 meses, eles reestratificavam o risco do paciente conforme a trajetória desse paciente. A gente está cheio de preceptor aqui na discussão, a Nath, a Camila, se vocês quiserem falar depois, o professor Laje, e isso é muito semelhante à nossa vida real. Às vezes você está aqui no consultório, e aí o paciente acabou de ter um evento, ele fica ligadão, né, com aquela água batendo. Então, ele toma remédio certinho, ele adere à terapia medicamentosa, não farmacológica, e às vezes ele fica um longo período sem ter um evento. E aí ele passa, às vezes, 1 ano, você já tira o clopidogrel, e ele começa a relaxar, e aí você vê que a quantidade de eventos começa a aparecer de novo. Então, quando ele compara essa adesão terapêutica a cada 6 meses, a cada 1 ano, é muito diferente. O paciente que ficou na meta todo o período do acompanhamento, ele tem muito menos evento do que aquele paciente que começou na meta e perdeu o controle durante o segmento, que também é diferente do paciente que não começou na meta e entrou na meta durante o segmento, e o paciente que nunca teve na meta, entendeu? Quando você faz uma análise simples, você só tem 3 desfechos possíveis, né? Ou tomou o remédio funciona, ou tomou o remédio não funciona, ou não tomou o remédio, entendeu? E muitas vezes a gente perde essa avaliação de como foi a evolução do paciente conforme a adesão dele. Então, assim, o estudo foi um estudo randomizado, como foi ticado aí, todos os pacientes que foram previamente selecionados foram contados na conclusão do trabalho, o segmento foi completo, teve pouca perda de segmento, né? Aqui eu coloquei um ponto de interrogação sobre o intention to treat, né, o princípio da intenção de tratar, por conta justamente dessa análise bayesiana, né, porque ele não fez aquela computação de quem tomou remédio e quem não tomou, que é a avaliação normal que a gente faz depois de um trabalho, mas a gente pode acreditar que, com base na metodologia do trabalho, sim, a condição cega não foi contemplada, né, porque foi um estudo que pegou observacional, né, em cima de um trabalho já realizado. Uma outra coisa que eu esqueci de falar também, em relação à intervenção, é que, assim, pela análise bayesiana, vocês vão lembrar que quanto menor a incidência,
mais difícil é você provar que o resultado é positivo. É a mesma coisa de um teste ergométrico, por exemplo. Você pega um teste ergométrico, tem 67% de sensibilidade e 71% de especificidade. Se ele dá positivo numa pessoa jovem de baixo risco, que tem 2% de incidência de coronariopatia, é muito mais provável que esse exame seja um falso positivo do que um verdadeiro positivo, né? É diferente de você pegar um cara de, sei lá, de 60 anos, hipertenso, diabetes lipidêmico, que teve infarto prévio, ele vai ter uma probabilidade de pré-teste muito maior, e aí com o mesmo exame, um teste ergométrico, com a mesma sensibilidade de 67%, especificidade de 71%, a sua probabilidade pós-teste, quando pega esse exame positivo, sobe para tipo 75%. Então, assim, às vezes, para vocês não sedimentarem, tipo, não fumar e o LDL não foi tão efetivo que a gente precisa controlar a pressão. Se vocês perceberem, 92% dos pacientes já não fumavam no começo do estudo. Então, assim, eram de 5 mil pacientes, 400 só que fumavam. Então, você tem muito pouco paciente para provar que você não fumar realmente vai ter uma significância estatística, isso não te dá um poder de definir isso. E quanto ao LDL, no começo do trabalho, 88% dos pacientes já usavam algum antilipemiante, eles só não estavam na meta, aqueles 33% eram de pacientes que não estavam abaixo de 70. Ou seja, o que a gente pode inferir daí? Primeiro, existe a questão dos efeitos pleiotrópicos, as estatinas, que todos vocês já devem ter ouvido falar. Então, por mais que não esteja na meta, às vezes só o fato de já estar usando pode ter reduzido esse poder da estatina em relação porque poucas pessoas realmente não usavam. E tem essa questão, como o Gustavo colocou, que hoje a gente tem a meta de colocar um LDL abaixo de 50, né? E não abaixo de 70, como era ali no trabalho. Então, será que se usasse a meta de 50, igual a gente tem hoje, não teria um benefício? Né? Ver ali que passou pouco do 1, né? Para ter 1,09. Então, focar também nessa questão do poder estatístico de mostrar um benefício, né? Que se às vezes eram pacientes muito bem tratados, você precisaria ter muito mais paciente para conseguir enxergar o evento. Mas os grupos eram similares, então no começo do estudo, eles não foram tratados igualmente, obviamente, né? Porque teve pacientes que foram melhor tratados do que outros, e o que os ter aplicado à prática dos nossos pacientes, o que eu quero que vocês levem desse trabalho é justamente que o tratamento clínico evoluiu, como a angioplastia evoluiu, a revascularização evoluiu, hoje a gente tem metas mais agressivas, então, por favor, não saiam daqui falando eu preciso só tratar a pressão e esquecer o resto. Eu quero que vocês saiam daqui focados em otimizar o tratamento clínico, sempre buscar otimizar o tratamento clínico do seu paciente. Então, a pressão não está na meta, saia da inércia, otimize o antipertensivo, a LDL não está na meta, saia da inércia, otimize o poliperiante. Se o paciente ainda está fumando, oriente ele a parar de fumar. Se ele parou de tomar um antiagregante, oriente ele a parar de voltar a usar o antiagregante. Aqui ele acabou não colocando a questão do controle glicêmico, porque na época ele entendia que talvez reduzir a hemoglobina glicada não ia reduzir tanto o desfecho, mas na análise exploratória ele fala que quando somar a todos esses, se você controlar a glicemia, também tem um benefício. Então, o objetivo foi clinicamente relevante, porque, lembrando, o tratamento clínico é eficaz, e o risco de evento adverso foi muito baixo, então o benefício de você tratar o paciente foi superior ao risco. Bom, eu queria salientar aí de cada trabalho era isso. Não sei se a Camila, a Nath, eu vi o Samir, o professor Lage também na apresentação, se quiserem contribuir com alguma coisa, ou se algum residente tiver alguma dúvida.
Bom, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Então, gente, obrigado pela participação de todos. Na semana que vem, o Marcelão vai apresentar o estudo busto e um trabalho que eu mandei lá no grupo do Ezetimib, né, do Speed Heart. Então, até a próxima aí. Boa semana e boa sexta-feira e bom final de semana para todos. Valeu aí, professor. Boa apresentação.